Adoradores do Kick-Ass. Hoje, Mark Millar versus Peter David. Quem que é o Mark Millar? Escocês, né? Ele sempre quis ser autor e escritor, né? Então, o primeiro contato assim que ele teve com 18 anos, o Millar foi entrevistar o Grant Morrison, né? E aí ele comentou dessa aspiração. O Grant Morrison falou assim: olha, a dica que eu dou é você cuidar dessas duas coisas em paralelo, assim, a parte de escritor e a parte de autor, de roteirista e tal. Ele falou que é o melhor conselho que ele ouviu, e aí desde então também o Grant Morrison meio que adotou o Mark Millar como pupilo. Depois eles brigaram e tal, mas o grande começo do Millar foi esse. O Millar também, ele é um fanboy também, ele é um cara bem de quadrinhos mesmo, tanto é que com 18 anos o cara já estava ali entrevistando o Grant Morrison, que tá a fim de entrar no meio. O primeiro quadrinho que ele comprou é interessante, foi esse aqui que vocês estão vendo aqui. A capa foi da Gwen Stacy, né, a morte da Gwen Stacy do Homem-Aranha, e também diz que no mesmo dia que ele comprou essa, ele comprou o Superman. Então foi a porta de entrada aí dos quadrinhos. Você vê que é uma coisa que, pelo menos a maioria desses caras que a gente falou até hoje tem isso, né? A paixão começa de que a maioria, leitores desde cedo, começa com gibi, e a paixão é um quadrinho de super-herói. É aquilo que desperta o cara, né, pra coisa. Bom, Peter David, o pai dele era jornalista, então escrevia, fazia resenha e tal, e ele também se metia a ajudar o pai e gostava muito dessa área. Então ele tinha essa coisa de querer ser escritor. As influências dele são tipo o Conan Doyle, o Edgar Rice Burroughs, que é do cara do Tarzan, o Neil Gaiman, o Terry Pratchett. Até que ele foi numa sessão de autógrafo do Stephen King e falou para o Stephen King que ele era um aspirante a escritor, e o Stephen King falou para ele: não, vai lá e seja um excelente escritor. Deu uma palavra ali de incentivo, e aquilo para ele foi tipo impactante, e aí a partir daí ele resolve abraçar a ideia e seguir como escritor mesmo. Então, parece tudo muito bonito, mas assim, daí ele foi trabalhar na Marvel, né? Com essa empolgação de ser escritor, foi para Marvel. Aí os caras arranjaram um trampo para ele lá de vendedor, ou na área de vendas. E ele ficou anos lá, escrevendo historinhas, mandando lá dentro da própria Marvel, tentando ver se alguém comprava alguma coisa, e nada. Até que finalmente, né? Mas é isso, não é tão fácil assim. Mas você sabe que eu li A História Secreta da Marvel. Né? Como você vê, é uma coisa meio comum na Marvel. Essa galera entra ali por outros meios canais, né? e chega. E aí escala, né? Consegue galgar. O Mark Millar, ele tem uma obra grande já em quadrinhos mainstream, né? Então ele já escreveu Monstro do Pântano, Red Son, que aqui virou Entre a Foice e o Martelo, é dele. Tem Supremos, que são os Vingadores do Universo Ultimate, volume 1 e 2 é dele. Que é a melhor fase do... Puta, cara, não, sensacional. A primeira fase do Supremo, incrível, volume 1 é sensacional, tem que ler. O Procurado, aí recentemente agora ele tem o Millarverse, que tem o Kick-Ass, Kick-Ass, Nemesis, Superior, tem mais algumas coisas ali também que ele tá. Na verdade, assim, ele chamam de Millarverse, porque ele já falou e algumas vezes que as coisas não acontecem no mesmo universo, mas estão forçando um pouquinho. Não é por enquanto, que daqui a pouco ele vai falar que é. Até resolverem fazer um filme que junta todos eles, aí o cara fala: não, sempre foi, sempre pensei nisso. Então, escreveu Civil War, Guerra Civil, né? Que agora vai virar o filme o terceiro filme aí o terceiro filme do Capitão, né? Será a terceira fase da Marvel nos cinemas e tal. E é isso, cara. São boas histórias. Tem um problema com ele eu acho que é um problema do Mark Millar. Os finais são ruins, pode ver. Tanto é que não sei se vocês sabem, mas o final do Entre a Foice e o Martelo, ele não sabia como terminar. Aí ligou lá pro Grant Morrison e falou: não sei como terminar. Ele deu de bandeja aquele final lá pra ele, que você vê que é um final ali, mano. Um final circular. Bom, Peter David, ele fez Homem-Aranha, fez Hulk, Wolverine, X-Factor e tal. Mas o que é mais assim, consistente, que tem qualidade e tal, é a fase dele do Hulk. Ele ficou 12 anos no Hulk.
escreveu a separação do Hulk verde e do Hulk cinza, por exemplo, é uma coisa dele. A ideia de que o Bruce Banner tinha sido abusado quando era criança também é um argumento dele, que depois até foi usado nos filmes do Hulk, isso. Do Ang Lee, né? Do Ang Lee, é. O Hulk é um personagem que tem altos e baixos, já teve altos e baixos, tem até hoje, né? Todos. Guerra Mundial Hulk, Planeta Hulk. Bom, a Marvel faz isso com o personagem o tempo todo. Cara, senão também não tem produção, né? Mas assim, teve uma fase antes dele que o Doutor Estranho tinha jogado o Hulk para um mundo místico, e aí ele tem toda uma sequência de histórias que se passam nesse lugar. Isso era uma fase interessante. Depois, a outra fase memorável do Hulk é a fase do Peter David. Tem até um desenhista que trabalhou com ele, o McFarlane trabalhou com ele antes de trabalhar no Homem-Aranha. Um artista famoso aí é o Dale Keown, que depois saiu da Marvel e foi para a Image fazer um trabalho autoral, que é muito ruim, porque ele é desenhista, não é escritor, então não dá, né? No fim dessa fase dele no Hulk, ele escreve aquele futuro imperfeito, que o Hulk futuro era um mega vilão, assim, e aí o Hulk atual encontra com esse Hulk futuro, é uma fase também bastante comentada e tal. E ele também escreveu o Aquaman, na época que o Aquaman tinha cabelo comprido e uma das mãos dele tinha sido decepada e ele colocou um gancho na mão. Depois isso tudo foi limado com os reboots e tal, mas também é uma fase que, assim, tentou renovar o personagem. Fez um sucessinho na época. Fez. Bom, eu acho o seguinte, o Mark Millar, ele tem boas ideias. Eu acho que o Kick-Ass é uma boa ideia, o Nemesis é uma boa ideia, tal. Mas eu acho que ele não trabalha bem essas ideias, né? Igual, quando o Kick-Ass saiu, como que eles venderam o Kick-Ass? Super-heróis no mundo real. Você lê o primeiro, é isso. De repente, ele não consegue trabalhar nessa premissa que ele criou e aparece a Hit Girl. Tá? Então, assim, estragou. Você comprou uma coisa que inicialmente não foi vendido o Kick-Ass assim. Né? O Nemesis também, outro problema dele que não sabe dar final. O Nemesis, eu acho legal. O que seria o Batman do mal? O Nemesis. Aquele final meio também nada a ver. Então, diferente que a gente está comentando do Vaughn, que ele trabalha nesse High Concepts e consegue trabalhar até o final, o Mark Millar acho que não. Apesar dele ter histórias legais como o Supremos, o primeiro arco do Supremos legal, redondinho, começo, meio e fim ali, tem pesquisa, muito bom. Outra coisa legal que ele fez também foi a Guerra Civil, que a ideia da Guerra Civil é muito mais legal que o quadrinho em si, né? Porque aquela coisa, meio naquela paranoia do 11 de setembro, qual que é a pergunta da Guerra Civil? O quanto de liberdade você está disposto a abrir mão para o governo em troca da sua segurança, né? Essa é a ideia central da Guerra Civil, né? E você vê que não trabalha muito bem ali. Os arcos, essa foi uma impressão que eu tive na época, os arcos paralelos à história principal são mais legais que o principal. Que é a linha principal da história. Né? Então eu acho que é um bom roteirista, mas tem esses problemas aí mas veja que são problemas que o formato te segura. O formato não deixa transparecer. Então você tem uma segurança ali no formato que não deixa esse problema ser muito grave. Bom, o Peter David, assim, ele não tem um trabalho que, assim, tipo, meu Deus, ele não escreveu nenhuma obra genial, mas ele é o cara da indústria, ele é um cara que entrega, né? Que a gente já falou do Jeff Loeb, por exemplo, é um cara que entrega, ele entrega no prazo, ele entrega uma coisa que tá acima da média, então ele, para a indústria, ele é um ótimo funcionário, na verdade. Ele parte de um trabalho, de argumentos ou de ideias que mudam um pouco a característica original do personagem. Então, por exemplo, no X-Factor eles deixaram de ser um grupo de mutantes renegados e passaram a trabalhar para o governo. Então, muda um pouco, inverte a lógica da relação deles com a sociedade, por exemplo. No Hulk, o Hulk dele é um Hulk que pensa, não é o Hulk tradicional que é força bruta pura. Aí você consegue fazer roteiros e criar histórias que sejam muito mais complexas e que o Hulk então tenha que tomar decisões, tenha que se posicionar. Isso muda bastante a forma de trabalhar e abre possibilidades. A ideia do Aquaman, por exemplo, de fazer aquele personagem que é um personagem meio fraco, era um personagem meio fraco e tal, e aí tentaram dar uma testosterona pro cara ali, para ele
ele consegue trabalhar isso bem, ele entrega histórias consistentes, interessantes, mas não é nada incrível, genial. Ele talvez ele tenha, assim, comparado ao Mark Miller, ele seja um cara mais constante. Eu acho o Mark Miller tem mais altos e baixos do que o Peter David. Eu acho que o Mark Miller tem picos de genialidade, mas que não se sustentam. Isso, e aí depois ele ferra tudo. O Peter David não ferra tudo, mas também não tem grandes saltos criativos. São duas personalidades bem diferentes, mas... A gente já falou isso aqui, é indústria, os caras precisam desses caras pra viver. Produção. É isso aí. Peraí. Tá. Ele quer falar com você. Olha, o Jordan me contou que ele vai votar no Peter David, porque o Peter David escreveu sobre o Aquaman e o Aquaman é amigo dele. Isso é foda-se. Mas o hashtag tá valendo, viu? Tudo bem. Brincadeiras à parte, hashtag pra vocês levarem pra casa. Porque já encheu o nosso saco, na verdade. Então, por favor, levem ele pra casa. É isso. Até a próxima.